Bem-vindos, bem-vindas, pessoal! Pessoal, no vídeo de hoje vai ser uma dica rápida também. Vamos aprender sobre as primeiras configurações do fatiador cura. No vídeo anterior, a gente já falou sobre a configuração de qualidade. Vai estar aqui no e-card. Caso você não conferiu, clica aqui e confere o vídeo lá. Então vamos lá, fica com a gente, vamos explorar cada detalhe e mostrar como otimizar as configurações das suas impressões e deixar elas com qualidade cada vez melhor. Se liga depois da vinheta. Pessoal, vamos aqui para o nosso fatiador cura. Só relembrando, como eu tinha falado no vídeo anterior, aqui vamos trabalhar com um bico de 0.4, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre parede. Voltando aqui, ó, novamente. De padrão, o cura pode vir aqui com a qualidade basic. Você pode estar alterando, isso vou falar com uma cautela. Se você não for muito experiente, se você estiver iniciando agora na impressão, inicia com um basic aqui, tá? Não tenta mudar muitas variáveis na impressão, porque isso pode acabar atrapalhando o seu aprendizado com a impressão e você acabar desistindo no meio do caminho, porque suas impressões não estão saindo com qualidade e daí você acaba se estressando e acaba desistindo. Então, se você está iniciando agora na impressão 3D, inicie com o básico. Agora, vamos supor que você já está há algum tempo na impressão em 3D e você quer configurar mais coisas. Vamos lá, então. Temos aqui paredes. Espessura da parede. Tem como configurar de duas formas. Eu vou clicar aqui no FX para ele voltar ao padrão. Aqui, na espessura da parede, aqui se você ver, ele está colocando como milímetros. O que é isso? Lembra no vídeo, se vocês lembrarem no vídeo anterior, a gente falou sobre a largura da parede. A largura da parede aqui, no meu caso, eu estou usando 0,4. Ou seja, quando o bico for extrudar o material ali, ele vai extrudar de forma com que o filamento que vai estar colado na mesa ou que vai estar colado na parede, ele vai ter uma espessura de 0,4. Quando eu coloco 0,8 aqui, significa que ele vai ter que fazer... Aqui embaixo ele vai estar mostrando, ó. Ele vai ter que fazer duas paredes de 0,4 para dar o valor de 0,8. É isso que ele está falando aqui. Eu posso configurar isso daqui, colocar para 0,4, que daí ele vai gerar uma parede. Posso colocar aqui para 0,5, então ele vai gerar uma parede e vai deixar mais um resquício ali para poder completar o de 0,5. O que eu indico, se eu estou usando um bico de 0,4 e eu quero uma parede, coloco 0,4. Se eu quero... não quero exatamente uma parede, quero uma parede e meia. Mas coloca 0,8 para gerar duas paredes. Na impressão 3D, peças técnicas, peças que têm que ter qualidade, que vai sofrer algum esforço, é recomendado colocar no mínimo 3 paredes. 3 paredes vai dar 1,2. Se você não quiser ficar fazendo essas contas, porque para você vai ser mais rápida, você pode colocar direto a quantidade de parede. Quero 2 paredes, vem e coloca aqui. Quero 4 paredes, coloca o valor direto aqui do número de parede. Se vocês repararem bem, quando eu mexer na quantidade de linha de parede, aqui em cima eu já não consigo mexer mais. Por quê? O fatiador ele entende e o que ele faz. Quando você altera a quantidade de linhas de parede, ele desconsidera a espessura que vai ficar. Ele vai fazer a conta ali. A conta seria pegar a largura, vai multiplicar por 4 e ele vai colocar o valor lá. Por isso que ele meio que desconsidera isso daqui. Quando a gente está mexendo nesse valor aqui, ele vai tentar fazer o mais próximo do valor que a gente colocou. Então, por exemplo, eu tinha colocado 0,5. Ele vai fazer um cálculo, o próprio programa faz o cálculo e ele vai extrudar material para ele chegar ao mais próximo desse valor. Nem sempre vai chegar com exatidão. Por isso que eu indiquei colocar sempre tipo 0,4 ou coloca direto aqui o número de paredes que você deseja, tá? Sobre essas configurações aqui abaixo, pessoal, eu recomendo que vocês acabem lendo aqui o que cada uma faz, mas eu já indico para vocês que, de começo, eu não costumo mexer nessas configurações. Para a maioria das peças que eu faço aqui, eu não costumo. Então, eu recomendo que depois vocês passem aqui e dêem uma olhada para vocês entenderem.
descendo um pouco aqui, a gente vai ter aqui, ó, Optimize All Printer Order. O que ele vai fazer? Essa aqui é uma das configurações assim que eu acho importante, que eu vou parar para explicar um pouquinho aqui. Ele vai otimizar na hora da impressão ali o caminho que ele vai fazer, a quantidade de paredes também. Então ele vai tentar reduzir o número de retração, porque a retração é um dos tópicos que a gente vai falar aqui no vídeo, nessa série de vídeos que eu estou postando aqui sobre configurações, que ele vai quando você começa a reduzir, fazer a retração na parede, principalmente na parede externa, ela pode deixar marca, às vezes pode deixar aquele fiapinho. Então, isso daqui ele vai, quando você aciona o Optimize All Printer Order, ele vai tentar evitar o máximo possível. Isso o Cura já vai fazer isso para você, tá? Indo aqui para a próxima configuração é o All Ordering. O que é? Se ele vai fazer, ele tem duas opções aqui. Se ele vai, quando ele começar a imprimir, se ele vai começar a imprimir de dentro para fora as paredes. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar no In Order. Inside, to outside. Então, quando eu vier aqui, eu vou descer um pouquinho aqui as camadas para vocês verem. Aqui, ó. Ele está fazendo primeiramente a camada de dentro, o verde é a camada interna. Ele vai fazer. Depois disso, ele vai ir para a parede externa. Então, daí ele vai fazer a interna e depois a externa. Se eu mudar aqui outside to inside, ele já vai inverter, ele vai fazer ao contrário. Então, eu vou descer aqui, ó. Primeiro ele vai fazer a externa e depois a interna. Tá. O que isso influencia? Dependendo do material que você for imprimir, a peça, a geometria da peça, é aconselhável a sempre fazer do interno para o externo. Por quê? Quando você vai lá e imprimiu, veio, fez aqui, fez as paredes internas, depois fez a externa. Se o material for contrair, vai ficar mais difícil dele contrair, porque daí vai estar mais próximo também do enfio, e não vai dar tanto erro. Se você fizer ao contrário, você vai fazer a parede externa e depois vai fazer a interna. Nessa, se o material tiver que contrair, ele vai puxar a parede externa e vai dar defeito na parede externa da sua peça. Então, por isso que, para esses casos, e eu costumo usar da parede interna para a externa, tá? Outro ponto que é muito importante, que é uma das últimas configurações aqui, é esse Horizontal Expense. O que é esse Horizontal Expense? Se você deixar 00 aqui, no fatiamento ele não vai aparecer. Mas, aqui, ó, se você olhar, tentar aproximar aqui, ele está perfeitinho, né? Ele está imprimindo aqui tudo. Só que quando você vai imprimir de fato ali, pode acontecer do bico, a mesa está muito próxima e espremer na hora de colocar o material, vai acabar espremendo muito e vai acabar criando uma curva entre a peça e a mesa ali, vai acabar criando uma curva. Isso é chamado de pé de elefante. Quando você coloca esse horizontal expense negativo, que eu costumo colocar aqui 0.15, ele vai reduzir um pouco a colocar o material aqui, ó. Acho que aqui, talvez, não tenho certeza se deu para ver muito bem aqui. Mas ele vai reduzir, ele vai tirar 1/10 ali para dentro. Então, quando terminar de imprimir, ele vai ficar perfeitinho aqui. Ele vai ficar uma parede paralela não, perpendicular à mesa. Então, esse daqui é uma das configurações importantes que eu também gosto de acrescentar aqui. Aqui falando sobre a costura. Você pode colocar aqui nas paredes um ponto específico, que daí você pode adicionar aqui, ó, tipo, back left, back right, você pode escolher o que seria isso na nossa peça aqui. Tá vendo esses pontos brancos aqui, ó? Isso aqui é onde inicia a costura. Como nessa peça aqui eu coloquei back, como que eu sei que é o back? Esse vértice aqui, ó, as linhas aqui, ela representa o canto o canto frontal esquerdo da impressora, como se você estivesse olhando a impressora de frente. Isso aqui, ela está aqui, ó. Isso daqui é a mesa da impressora. Esse aqui é o canto inicial lá. Então ela toma isso daqui como referência. Back, então, é porque ele está nas costas da impressora. Então ele sempre vai fazer aqui nas costas. Ele vai tentar jogar sempre para as costas. Se eu colocar
right, ele sempre vai tentar jogar para a direita. Então, vai estar sempre aqui, ó, sempre na direita. Isso para pontos específicos. Se eu colocar short, ele também vai ter uma outra configuração. Ele vai jogar alguns pontos específicos que o programa vai delimitar. Colocar randômico, né? Ele vai fazer em qualquer ponto da peça. Ó, pode ver que está tudo separado. Isso pode dar uma aparência ruim na hora da impressão. Se você está imprimindo para criar enfeite, criar coisas artísticas, isso talvez seja ruim, se você não for fazer nenhum tratamento depois. Então, isso daí você tem que analisar. E Kerner, ele vai também deixar nos cantos aqui. E aqui embaixo tem tentar deixar nos cantos a costura ali. Você pode desligar, então daí ele não vai colocar no canto, ele vai deixar no lugar que ele achar melhor. Vai tentar esconder as costuras, então ele vai fazer, às vezes vai imprimir em algumas posições da peça justamente para esconder. Deixar a costura exposta, então provavelmente ele vai fazer em cantos, que vai ficar visível, se você não se importar muito com isso. E aqui tem várias outras opções. Tem um Smart Reading, que daí o programa ele vai fazer de uma forma inteligente aqui para tentar esconder. Às vezes vai ficar muito parecido com qualquer outra dessas opções aqui, mas normalmente, tipo assim, ou eu deixo no Smart Reading aqui, que daí o próprio programa faz, desligo, daí isso daí tem que ser você tem que parar e pensar qual que é o melhor para sua aplicabilidade. Tá bom? Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre top and bottom. Não percam. Vou soltar logo. E no vídeo de hoje foi isso. Eu tentei fazer de forma reduzida aqui, fazer um vídeo rápido para vocês, tá bom? E espero que tenham gostado e ajudado vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.